Estão conseguindo visualizar? Sim. Vou colocar ele em modo de apresentação. Certinho? Só aperta embaixo aí, Vinícius, esse ocultar. Só para tirar isso, só para Não, tirar essa certo, parte ok. aí. Muito obrigada. O culto estão conseguindo ouvir bem também, né? Aham. Não, então eu vou dar início à apresentação. Bom, meu nome é Vinícius Silva Oliveira. Estou fazendo agora a defesa do meu TCC, um trabalho de conclusão de curso. Como a professora Elisa já disse, ele é intitulado Exposição Aguda a concentrações ambientalmente relevantes de benzoquinona 3, causa alterações histopatológicas em branco de poecília reticulata. O trabalho ele é apresentado ao curso de farmácia da Universidade Estadual de Goiás como requisito para obtenção do título de bacharel em farmácia. Bom, para vocês entenderem sobre o trabalho, o sol ele é extremamente importante, né, para as sociedades, os seres humanos desde a antiguidade. Ele vem sendo utilizado sempre para conservação de alimentos, geração de energia com os painéis solares, e depois foi utilizado também diversas vezes no nosso organismo. Ele tem vários benefícios, inclusive a síntese de vitamina D é possível por conta do sol. E com essa fragilização do nosso planeta, aquecimento global, destruição da camada de ozônio, a exposição foi ficando cada vez maior, a radiação ultravioleta. E a gente começou a utilizar proteções, entre elas os protetores solares. Esses protetores solares servem para não deixar a radiação intensa atingir nossa pele. Então, os protetores solares são divididos, são utilizados e foram divididos em inorgânicos e orgânicos. Eles foram utilizados para essa finalidade, proteção do ser humano pela radiação ultravioleta. São divididos em inorgânicos e orgânicos. Os inorgânicos são protetores que agem pelo mecanismo de ação de reflexão dos raios solares. O raio solar vai incidir sobre nossa pele e ele promove uma barreira. Normalmente ele é opaco. A gente passa ele na pele, ele forma uma camada branca, uma camada amarelada. Esses filtros solares inorgânicos, como eu disse, vão agir pelo princípio de reflexão e tem como representantes principais no mercado o óxido de zinco e o dióxido de titânio. E também tem os filtros solares orgânicos, onde as benzofenonas, que vocês estão vendo no segundo tópico, são incluídas. Eles agem por outro mecanismo de absorção. Vocês conseguem ver a molécula dele. Normalmente são moléculas aromáticas. Tem vários exemplos: ciclamatos, cânforas, derivados de ácido paramino-benzoico, que vocês conhecem no mercado como PABA. A absorção ocorre com a ressonância desses anéis, a radiação incide e ele consegue promover a transformação dessa energia em uma energia mais baixa, normalmente energia térmica, que não vai incidir na nossa pele. E entre elas, eu falei das benzofenonas, a gente consegue ver a estrutura dela. As benzofenonas são uma das classes amplamente mais utilizadas, na realidade, assim, nos protetores solares. Elas, como ativo isolado, a gente consegue encontrar em até 5% da formulação, é bastante coisa. E ela também a gente consegue ver pela molécula que ela é muito lipofílica, né? E tem grande potencial de bioacumulação no ambiente, principalmente em ambientes aquáticos. E por isso foi preciso estudar a ecotoxicidade. Vem sendo estudado ao decorrer dos anos e vem sendo demonstrado como principal efeito da benzofenona 3 nos ambientes aquáticos o esbranquiçamento dos corais. Outra coisa que ela vem alterando também nos seres humanos ele age como antagonista de receptores, e em mulheres ele pode causar infertilidades e alterações em ciclo menstrual. E nos organismos aquáticos, dentre todas as alterações que a gente vê na literatura, nos peixes ele causa diferenciações na reprodução dos peixes e também até em enzimas, em produção de enzimas. Então ele vem sendo estudado, essa molécula de benzofenona 3, a toxicidade dela no ecossistema aquático. Como eu disse, os peixes são um dos maiores alterados, né, por conta dela, e a gente utilizou nesse trabalho do indicador poecília reticulata. Ele é mais conhecido como GUP, vocês vão ver na literatura ele é mais conhecido como GUP. São peixes baratos, peixes pequenos, de fácil manuseio. São peixes também que se adaptam facilmente a qualquer condição que você impõe. E, como característica mais importante, eles são sensíveis a toxicantes. Então, são muito utilizados nesses trabalhos, nessa diretriz.
E as brânquias, como órgão de estudo, vêm sendo utilizadas porque elas são locais importantíssimos dos peixes, promovem trocas iônicas e osmorregulação, e também são os locais de contato direto com o intoxicante. E para a gente verificar nas brânquias se teve alguma alteração, a gente faz uso de alterações histopatológicas, são alterações teciduais, a nível de vaso sanguíneo, a nível de tecido mesmo, células pavimentosas, e essas alterações são divididas em 4 padrões de reações principais, que são os padrões circulatórios, regressivos, progressivos e os padrões imunológicos. Os objetivos desse trabalho, o objetivo geral foi avaliar as brânquias de peixes da espécie Poecilia reticulata, expostas a concentrações ambientalmente relevantes de besofenona 3 por 96 horas. A gente fez o estudo com 3 concentrações, 10, 100 e 1000 nanogramas por litro, e também expôs eles a controle negativo e controle de solvente. O solvente da besofenona que permitiu a exposição foi o etanol. Específicos, a gente tem a análise de lâminas histológicas como parte qualitativa, para verificar a presença e ausência, e a parte quantitativa, pela estatística, né, a gente consegue quantificar os impactos da exposição aguda por meio de cálculos. Bom, mas qual é o real objetivo? Na realidade, o real objetivo é que com uma publicação de um trabalho científico, a gente chama a atenção de políticas públicas, por exemplo, ou até da população em geral, que pode ter acesso a um artigo científico, para os malefícios que vêm sendo causados pela benzofenona 3. E com o trabalho em mãos, o trabalho concluído, a gente poder atestar que sim ou não ele é tóxico, e por quê, né? Outro real objetivo também, ele é passado na nossa pele e absorve apenas 4%. Então, 96% dessa benzofenona, ela já sai para o ambiente aquático, numa lavagem em piscina, ou no banho recreativo, no banho de mar. Então, a exposição a esses peixes, a incidência dessa benzofenona ela é muito alta. Na metodologia, nós temos a exposição, foi feita no UFG, com a professora Elisa, um orientador meu, lá da UFG, o professor Tiago Rocha, e também a Sara, que fez a parte de fígado nesse trabalho. Fizeram a exposição a 96 horas, depois ele reticulato nos tanques. Depois ele veio para Anápolis, já cortados na análise histopatológica, foram cortes de 2 micrômetros, foram realizados lá em Goiânia também, foram corados por azul de toluidina, que deu para verificar beleza as brânquias desses peixes. Foram 3 lâminas com 8 cortes cada, foram 9 peixes por tratamento, 27 por grupo, totalizando 135 lâminas para análise. O equipamento utilizado foi o microscópio Primastar das AIS, né, objetivo de 40x. Hora ou outra a gente precisava olhar alguma alteração a nível celular ou confirmar alguma alteração que a gente viu na de 40x, utilizava de 100x, mas majoritariamente foi na de 40x. E acoplado ao sistema de captura Axiocan 105. Depois foram feitos os cálculos dos índices histopatológicos, a gente já foi na parte quantitativa, por Excel. Foram 5 padrões de reação, os 4 que eu falei anteriormente, né, circulatório, regressivo, progressivo e imunológico, e o padrão de reação total, o índice total, para a gente ter uma noção a nível geral. Os fatores de importância foram levados em conta nesse trabalho. Esses fatores de importância são representados pela letra W, e eles representam a gravidade de cada lesão. Vou mostrar para vocês uma tabela logo adiante. O índice histopatológico ele é calculado com o número de indivíduos, vezes a somatória, né, dos fatores de importância de cada alteração, vezes o O, que significa variável booleana. Essa variável ela vai exprimir para a gente a ausência ou presença de alguma alteração, ou do que a gente está verificando. O 0 ficaria para a ausência e o 1 para a presença, bem nesse sistema. A análise estatística foi rodada também no GraphPad Prism 8, é um programa que já faz automatizado. A gente até utilizou o Excel para a gente fazer alguns testes, primeiramente, depois jogou no GraphPad, para ficar mais fácil de ser feito e ficar padronizado também. Foram rodadas 2 análises, a nova, que é a análise de variância, e o teste de Tucker. Esse teste de Tucker ele consegue fazer comparações múltiplas dentro de um grupo. Ele verifica entre indivíduos as alterações que foram feitas e se elas têm significância científica. E para isso a gente toma como
como o norte o coeficiente de probabilidade, que é esse P. Ele tem que ser menor que 0,05. O que significa isso? Que 5% da hipótese pode ser não verdadeira. A gente assume isso para não verdadeira e assume 95% da hipótese para ser verdadeira. Então, tem 95% de certeza que, sim, pode ser verdadeira a significância entre o grupo. É mais ou menos em termos gerais, o P funciona dessa maneira. Aqui eu trouxe a tabela que eu falei para vocês dos fatores de importância. A gente vê vários distúrbios circulatórios, alterações regressivas, progressivas e inflamatórias, e foram todos retirados da literatura, esses fatores de importância, e foram levados em conta no nosso trabalho. Para os resultados, eu trouxe primeiramente a parte qualitativa das brânquias. Eu vou utilizar aqui para mostrar para vocês um apontador a laser. Estão conseguindo ver o apontador a laser? Só para ter um retorno? Sim, Vinícius. Está conseguindo ver certinho. A gente tem em A o controle negativo, em B o controle solvente. A gente já consegue ver aqui uma lamela, um filamento com as lamelas normais, né? E em B a gente já tem algumas alterações por conta do solvente. A gente já tem fusões sendo formadas, algumas hipertrofias e hiperplasias, mas nada tão grave assim que a gente pode considerar, olha, foi com uma frequência muito alta, né? Alguma coisa dessas não foi com uma frequência tão alta. Aqui em C e em D, nós tivemos o tratamento de 10 nanogramas por litro. A gente já consegue ver nesse pontilhado aqui, nesse ciclo pontilhado, hemorragia, é quando o sangue extravasa dos vasos sanguíneos e fica entre as lamelas. Não foi tão frequente nesse grupo de 10 nanogramas por litro, e foi mais frequente, frequente nos outros grupos, de 100 nanogramas e de 1000 nanogramas, mas elas estavam mais fáceis de ser visualizadas dessa maneira. Então, eu coloquei essa foto na prancha histopatológica para melhor visualização mesmo. Em D, nós também temos o tratamento de 10 nanogramas por litro. No quadrado preto, a gente tem a congestão, que é o acúmulo de sangue no filamento braquial, e enrijecimento lamelar. Normalmente as lamelas no peixe, elas são voltadas, né? Elas são curvadas, e aqui a gente consegue ver que ela está reta e também cheia de sangue, um pouco de turgência. Então, isso caracteriza o enrijecimento lamelar que entra nas alterações morfológicas. Aqui em E e em F, nós temos o tratamento de 100 nanogramas por litro. Aqui a gente tem uma atrofia geral do filamento, não só atrofia nas lamelas, no filamento também. Nós temos mudança de curvatura lamelar, que entra nas alterações morfológicas. Em F, a gente tem nos asteriscos aneurismas, que são acúmulo de sangue com dilatação do vaso sanguíneo. Normalmente isso tende a virar uma hemorragia, né? Tende a extravasar esse sangue. E temos aqui um conjunto de alterações. A gente tem fusão lamelar total, hipertrofia de célula cloro e outras hipertrofias e hiperplasias aqui nessa foto. Em G e H, a gente tem 1000 nanogramas por litro. Tem umas mudanças mais sérias de curvatura lamelar, né? Acompanhado de fusão, acompanhado de outras alterações. Tem assinalado aqui, por esse contorno preto, a curvatura do filamento total. Em H, nós temos presença de melanomacrófagos. Esses aqui são as alterações imunológicas que foram levadas em conta no trabalho. Melanomacrófagos são macrófagos, células de defesa, que vão até o sítio onde tem um eventual toxicante ou algum tipo de estímulo que leve ele lá, ao local. E, normalmente, ou eles não estão presentes nas brânquias como um todo, nem no rastelo braquial, não dá para ver na imagem no rastelo, mas é a parte que acompanha o osso no peixe, ou eles estão na base do filamento. Aqui, nesse caso, eles já estão tendendo a ir para a extremidade, já estão fazendo sua ação. Aqui já é a parte estatística. Eu trouxe as partes de Excel para mostrar para vocês como foi feito. A gente considerou as variáveis booleanas, né, para todos os peixes. Todos esses peixes foram em triplicata. O que foi considerado para a gente ter presença da alteração? Duas dessas lâminas tinham que ter em frequência considerável, ou então as 3 lâminas teriam que ter. Uma lâmina tendo só, os cortes dessa lâmina tendo só, ou 2 lâminas tendo não com tanta frequência, a gente não considerou, a gente considerou como ausência. Então, para vocês entenderem como foi feita essa parte aqui qualitativa.
E a gente já jogou como somatória os índices. O que faz parte do índice foi somado, né? Que a gente consegue ver, ó, por cor. O que faz parte do índice foi somado e já foi multiplicado também. A gente já multiplicou pelo fator de importância, que é o que está presente na fórmula. Eu coloquei aqui embaixo para vocês verem como é que ficou o sistema. Ficou mais fácil de ser montado. Com os índices histopatológicos de todos os peixes do grupo, a gente fez a média do desvio padrão. E isso consegue já gerar o gráfico para a gente. Mas vocês concordam comigo que esse gráfico é muito difícil de visualizar como se comportou a besofenona 3 alterando o tecido do peixe? Normalmente em trabalhos a gente consegue verificar isso por índices. Então, o índice histopatológico total vem como o gráfico dele. E aqui a gente tem as médias, né, normalmente, e as condições que foram feitas no estudo, que a gente vê se aumentou, se diminuiu, é mais fácil. E foi isso que a gente fez. Nós fizemos no Excel por condição e por índice. E colocamos aqui. Jogamos para o GraphPad de maneira vertical, porque ficou mais fácil dele fazer, rodar toda a análise estatística. E foram gerados os gráficos. Eu trouxe para vocês também a parte de Tucker, que muita gente tem curiosidade, muita gente me perguntou quando eu falava do trabalho também. São múltiplas comparações, são testes de múltiplas comparações. E a gente consegue ver se tem significância ou não, né? A gente consegue ver se tem a significância de diferença entre um grupo e outro ou não. Então, aqui a gente consegue ver controle dissolvente, controle negativo. Essa análise de Tuck foi para o índice histopatológico total, eu trouxe ela. Para o controle negativo e para o controle dissolvente, a gente não vê significância. O valor ajustado de P é maior que 0,05. Eu trouxe essa tabela aqui embaixo para ficar até mais fácil na visualização. Quando a gente tem 0,0001, o valor de P ajustado para esse valor, é extremamente significante, porque a gente assume que 0,1% pode ser não verdadeiro e que 99,9% pode ser verdadeiro. Então, essa aqui é a certeza, quase que absoluta, né, nesse caso aqui. E a gente percebe nos gráficos como foi montado também. As colunas vão representar as médias dos índices histopatológicos, os valores. As condições vão ser colocadas aqui no eixo X. Esse T, ou essa linha, como vocês preferirem chamar ela, ele é o desvio padrão da condição. E as letras representam o teste de Tuck. Como que a gente interpreta? Essa letra diferenciou dessa letra, tem significância. Essa letra não diferenciou dessa letra, não tem significância. Igual eu mostrei, o controle negativo com o controle solvente não teve significância. A gente pode ver aqui na frente. Já o controle solvente com o de 10, ele teve significância. Então, é dessa forma que a gente avalia. E com a significância, a gente consegue ver se os resultados são verdadeiros ou não. Vamos analisar primeiramente esse gráfico aqui, do histopatológico total já. A gente consegue ver que teve significância dos grupos de exposição para esses grupos de controle. Entre os grupos de controle, a gente não vê a significância, mas teve alteração, né? Não teve a significância, mas teve alteração, o valor de P foi até alto, né, entre essas duas. E conseguimos ver o seguinte: quanto maior a dose que foi exposta o peixe, mais alterações ele apresentou. E a significância deu um salto. E a gente consegue ver isso em vários dos gráficos aqui. A gente consegue ver alguns gráficos que não acompanham essa tendência, mas ao serem colocados juntos, eles acompanharam. Como, por exemplo, aqui, o controle negativo e o controle solvente já não teve muita diferenciação. O de 10 para o controle solvente também nem tanto. O de 100 nem tanto para os outros. E os únicos que vão variar com significância em todos os grupos, a gente consegue ver, são os de 1.000 nanogramas por litro. Então, a gente consegue ver que a dose de 1.000 nanogramas por litro foi a que mais prejudicou o peixe em termos de alterações nas suas brancas. E aqui eu trouxe as frequências, porque fica mais fácil da gente visualizar também. Como existem algumas alterações aqui, como hiperimidilatação, que ficaram em 100% de todas as condições, a gente não usou como padrão de diferenciação entre eles, para a gente poder analisar. Eu trouxe as que foram assinaladas em vermelho, né, as que foram, que a frequência acompanhou a dose. O que mostra naqueles gráficos foi o que aconteceu nessa taxa de frequência também. A frequência é o número, como as alterações aparecem na análise.
Aneurisma e hemorragia, por exemplo, eles vão seguindo uma tendência. Fusão total, fusão parcial também. Curvatura de filamento, alteração morfológica e os melanomacrófagos, que é a parte de alterações imunológicas, também vai seguir isso. Então, isso confirma ainda mais nosso resultado. E sim, teve potencial tóxico em poecília reticulata, à medida que as frequências foram aumentando, à medida que o índice histopatológico naqueles gráficos que eu mostrei foram aumentando também ao decorrer da dose que foi exposta. E a de 1.000 nanogramas apresentando 100%, uma diferenciação de 85%, 100% na frequência, muito alta, né, na maioria dos grupos, isso pode ser concluído. Também eu não poderia deixar de mostrar como resultado o nosso artigo, que está em parte de revisão, vai ser colocado em revista. Nós tivemos a Sara com a parte de fígado e comigo ficou nas partes de brânquias desse mesmo estudo. A Mariana ajudou com os cortes, o professor Leonardo, ele ajudou com a parte estatística, e temos os outros professores também, professores de Goiânia, o Thiago ficou como meu orientador nesse trabalho também, e a professora Elisa. E como conclusão, a gente pode atestar que sim, a benzoquinona 3 tem potencial tóxico, porque a gente conseguiu provar qualitativa e quantitativamente que sim, teve diferenciação entre o controle negativo e o controle solvente com os grupos de exposição, e entre os grupos de exposição, a exposição de 1.000 nanogramas por litro, ter sido diferenciação em todos os índices histopatológicos. A gente assume que avaliações posteriores em nível crônico são necessárias porque os textos não são expostos somente em exposição aguda, de 96 horas. Eles ficam bastante tempo em exposições sobre a benzoquinona 3. Então, avaliações posteriores em nível crônico são muito válidas, e esse trabalho abre portas também para que sejam feitas. E deixo essa reflexão aqui no final. Como o nosso ecossistema aquático deve estar? E aí eu retratei com essa foto. Todos saudáveis, né? Sem esbranquiçamento de coral, sem peixes terem alterações de reprodução, e todos vivendo em harmonia, como deve ser. Muito obrigado. Meu e-mail para retirada de dúvidas posteriores dos espectadores, e já abro para a banca para eventuais questionamentos ou considerações. Muito obrigado. E obrigado a todo o meu grupo de pesquisa também. Sem eles não seria possível. Obrigada pela apresentação, viu, Vinícius? Parabéns. Você ficou, assim, dentro do tempo. Na minha contagem de tempo aqui foi 21 minutos. Né? Então, você está de parabéns. Mas eu não sou a melhor pessoa para dizer, porque orientador é igual mãe. Então, mãe sempre é suspeito para falar do filho. Então, eu vou passar a palavra para a banca, para fazer a sua arguição. Cada membro da banca tem em torno de 20 minutos para essa arguição também, assim como você teve 20 para apresentar. E eu vou passar a palavra primeiramente para a Kátia, para ela dar suas contribuições, já que ela tem filho, ela tem, né, um tempo assim mais restrito a sair correndo atrás do Heitor. E aí depois eu passo a palavra para a Jamila, viu? Desde já quero agradecer as duas pela pronta resposta aí, para poder nos ajudar aqui com o trabalho do Vinícius. Obrigada. Imagina, Elisa, eu que agradeço a escolha. Vinícius, muito obrigado por ter me escolhido para avaliar seu trabalho. Foi um prazer ler seu trabalho. Vou te dizer que a introdução está muito boa, mérito de vocês mesmo, porque eu estava na fila de espera de laboratório para fazer exame, é o melhor lugar para ler coisa. E eu conseguia interromper e continuar lendo no celular. Então, toda a sua introdução foi lida assim, e eu interessada. Então, é um texto que me prendeu à leitura. E foi gostoso de ler, acrescentou a minha vida. Então, normalmente a introdução, eu já até falei algumas vezes isso, eu não gosto da introdução, porque a introdução fica devagando, e a gente não entende nada. E eu não vi que tinha o trabalho pronto. Ali, olhando o celular, vou dar uma lidinha aqui para passar o tempo, né? E acabei continuando. Também vejo que, assim, o seu trabalho faz muito tempo que você começou, né? Ele não foi feito em 6 meses. Você fez ele
há muito tempo. Eu acho que quando eu dava aula de farmacologia para você, eu acho que você já estava fazendo esse trabalho. Então, é assim, vem com a Sara, tudo. E aí, os resultados que eu vejo hoje que vocês estão publicando, já está na segunda ou terceira revisão, eu li meio assim por cima, segunda revisão. Vamos lá, suando para publicar, né? É sempre um revisor, né? Você já percebeu, né? Que um aceita e aí fica o outro batendo, né? Não, você tá bem, uma vez eu peguei 5 revisores, que ele olhava e falava, meu Deus, para onde eu respondo? Foi 30 páginas de resposta, né? Mas assim, vai indo, a gente tem que responder, não tem jeito. Eu nem reparei que se era o mesmo ou não, né? Mas a questão, assim, que o que eu quero destacar para os outros alunos, para sua família, é esforço do grupo todo. É seu, porque você colheu suas imagens faz tempo. Mesmo a minha aluna, ontem eu comentei com ela, falei, nossa, eu gostei muito do trabalho que eu li, né, que eu tinha acabado de avaliar. Ela falou, nossa, mas ele está com essas imagens há muito tempo. Eu falei, é assim que a gente faz pesquisa. Não adianta colocar as imagens na semana passada para Elisa, para vocês sentarem e fazer estatística. E pela sua apresentação, eu não percebi tanto no seu texto, mas você aprendeu bem a estatística. Parece, eu senti na sua apresentação que você abraçou a causa e fez as suas análises. Ele fez tudo. Da parte brânquias, todo o mérito do Vinícius. Não, eu não tinha dúvida pela apresentação. Até a figura final. Até a figura final? Nossa, no texto eu não percebia isso, sabe? Não dava para saber se pelo seu texto. Até no trabalho, e agora vai uma correção, não sei se vocês têm ou não, foi a nova One Way ou Two Way que você usou, Vinícius? Pela apresentação. Oi? Que tipo de ANOVA você usou para comparar os grupos? A nova two-way, foi two-way. Foi two-way? Ah, Foi tá, two-way. porque no método tá a nova. E eu olhando para o seu gráfico, eu achava que era one way, que era um fator só. E é de um fator, né? Mas Foi one no way? artigo, Elisa, tá escrito two-way Tá. nos métodos. E eu sou meio Por chata isso que para respondi também. estatística. No artigo tava two-way. Não, eu acho que eu fiz alguma... Não, foi na hora de Na hora escrever. de escrever. Por isso, porque eu olhei para os seus gráficos, você apresentou a evolução, como que você fez a estatística ali, olhando para aquele gráfico do Prisma, eu trabalho com o Prisma desde a versão 2, aí a gente tinha... Então, você está acostumado com aquela versão que você tem que colar um por um, mas eu já desafiei o Prisma em outros, com SPSS, com outros programas, e o resultado é quase o mesmo, muda pouquíssimas coisas, então acaba sendo que as figuras são boas mesmo. Você escolheu o gráfico de barras, né, para apresentar, né? Até eu fiquei pensando, não para esse trabalho que já está pronto, mas para futuro, se você continuar na pós-graduação, ou para o grupo da Elise, o grupo, a Jamira, que faz parte também do grupo, uma outra área totalmente, né? Box plot pode ser aquelas caixinhas que te dá essa variação que você quer. Que você falou, olha, olhando aqui parece que não, mas aí você fez aquele gráfico colorido, que eu adorei, o heatmap lá, que eu bati o olho, eu falei, nossa, que resultado bacana, aí no trecho eu ia e voltava para tentar ver, né, a legenda no artigo não fica junto, né, mas eu achei muito bacana, mas às vezes em gráficos, quando você tem porcentagem, que os seus dados foram todos transformados em porcentagem, o boxplot pode te ajudar nessa aqui. Então você vai ver que o último grupo vai ser grandão e às vezes o controle está ali. E talvez ajude vocês a responder o editor não, o revisor, que ele está teimando que o etanol tá agressivo, você vai dissolver em DMSO. Falei, não pode, o DMSO é orgânico, você não pode usar o orgânico para dissolver a benzofenona, sendo que ela dissolve em etanol numa porcentagem baixa. Outra coisa, talvez, qual que é a quantidade de etanol final que vocês usaram na concentração final? Faz o ppm lá, provavelmente a quantidade de etanol no aquário inteiro, no volume total, vai ser baixa. Então, talvez buscar artigos que dê suporte a essa quantidade de etanol, que em outros estudos não foi tóxico. 2,5 ppm, Kátia. A gente já fez esse levantamento para a primeira rodada de revisão, né? E aí a gente já respondeu isso para o revisor e ele voltou a insistir uma segunda vez. Mas... Não sei, um box plot numa resposta para ele, não para o editor, não para o artigo final, né?
Pode ser, mas só que o box plot não é todo mundo que sabe interpretar. Então, tem chance do seu artigo não ser citado, porque as pessoas olham para o gráfico e não entendem o que é um box plot. Então, assim, já apresentando dados, assim, em grupos, no meu grupo maior, quando eu fazia pós-doutorado, alguém apresentou, teve outro, não, mas assim não dá para entender nada. Aí eu ergui minha mão e falei, não, assim eu acho melhor. E aí ficou dividido o grupo, nós éramos uns 30, 40. Então, o que acontece? Nessa divisão, umas pessoas, não, eu sou a favor, outros, não, eu sou contra, e um monte que ficaram calados, não expressaram. Não opinou, mas assim, o box plot eu acho que ele é mais informativo, porque você vê a dispersão. Tem umas pernonas desse tamanho. Não, tá muito disperso. Então aí vai. Mas eu gostei bastante do seu trabalho como um todo. Os agradecimentos à sua família toda, aos seus amigos, então tem vários que contribuíram aí, né? Deixa eu ver aqui. Você fala na sua introdução, que a benzofenona, ela atua em receptores androgênicos, progesterona, alguma coisa por aí, né? E que ela não é inativada no tratamento do esgoto. Existe alguma tecnologia que você levantou que pode inativar a benzofenona ou outros compostos cíclicos no tratamento do esgoto? Você fez algum levantamento Não, assim? um levantamento dessa maneira eu não fiz. Eu vi que ele era muito lipofílico e que em todos os trabalhos que eram citados a benzofenona, como potencial ecotóxico, falavam que ela não era tratada. Que até eu falei essa parte na apresentação, que ela é absorvida apenas em 4% do nosso organismo. Então, em banhos recreativos, ela saía em 96% dispersa na água. E isso chegava ao ambiente marinho. Todos os trabalhos falavam dessa maneira. Então, eu falei, não tem, mas eu não fiz um levantamento também, para olhar se tinha alguma Já existe, neutralização, né? Já existe uma tecnologia? Não sei, é uma pergunta que eu faço. Sim. Hoje em dia já existem alguns estudos nesse campo, alguns até envolvendo micro-organismos, alguns envolvendo algas, outros bactérias, junto com sistemas físicos, para tentar degradar. Alguns parece que se mostram eficientes, mas não existe nenhuma metodologia hoje que está colocada no mercado para esse tipo de remoção, sabe? Mas já existem alguns artigos científicos, já mais recentes, mostrando que existem algumas maneiras possíveis Agora, até que ponto que isso é aplicável, né, em larga escala, eu já não sei dizer, assim, né? Mas, cientificamente, existem alguns estudos. Mas o problema aí vem uma tecnologia que é difícil desenvolver. Não é foco do trabalho de vocês, que vocês estão na ponta, na detecção da toxicidade por um bioindicador, mas isso aí é extremamente relevante não só para benzofenômeno, mas para todos os compostos emergentes, toxicantes emergentes que atuam como desregulador endócrino, né? Se eu tivesse aluno, Kátia, eu gostaria de migrar para isso, sabe? Eu queria migrar. Eu tenho uma colaboradora muito boa na Universidade Federal de Uberlândia, que eu acho que poderia me ajudar com isso, sabe? Até esses dias falei com ela, é minha tia, por isso que eu brinquei, colaboradora muito boa. Minha tia, eu falei com ela no telefone, falei assim, tia, a gente tem que arranjar uma maneira de detecção, porque ela trabalha com biopolímeros, né? De alguma maneira, com uma boa maneira de detecção ou de remoção, porque eu acho que se a gente começar a migrar para isso, a gente vai ter bons frutos, né? Colher bons frutos. Aí ela, não, na hora, só você vir para cá para a gente poder trabalhar juntas, mas... Não, que aí você faz o biológico, né? Então você põe o polímero e aí testa os peixinhos do outro lado, né? E ela trabalha com a parte biotecnológica também. Então, ela tem alguns micro-organismos lá, algumas cepas, que conseguem digerir vários tipos de materiais diferentes, né? Ela tem várias linhagens, né? Aí ela falou, não, dá pra gente testar alguns micro-organismos também, papapá, mas... Não, isso seria relevante do ponto de vista de criar uma patente mesmo. E um produto que você coloque dentro do seu filtro da piscina, ou da piscina do clube, ou do condomínio, que é comunitária, né? Para a parte marinha já é menos, mas só que o nosso esgoto vai tudo para lá, né?
E como bem colocado na sua introdução, o anel da benzofenona existe em medicamentos de uso contínuo, entre outros. Não é só o filtro solar é um, e você tem outros que são utilizados para o dia a dia. Então, assim, você tem vários aí. Seria interessante mesmo, Elisa, conseguir desenvolver uma tecnologia mesmo, né? Aí, como fazer esse desenho, assim, talvez estudar o porquê. Você faz uma membrana de filtro, mas só que a gente tem que pensar o filtro de uma estação de tratamento da água, não tem nem noção de tamanho. Então, você conseguir fazer essa escala do micro para o macro, para como aplicar e que seja barato. E de preferência, né, um material reaproveitado, alguma coisa que se transforma na natureza, isso aí seria o sonho, né? E outra coisa que a gente quer trabalhar também no futuro é com a parte de misturas também. Porque a benzofenona não está lá sozinha. Por exemplo, a maioria dos filtros solares, usa filtro solar orgânico e inorgânico. E quando a gente mistura os dois? O que acontece? Há uma potencialização, há uma inibição, às vezes, né? É o que a gente quer estudar. Sim, é verdade. Eu tenho só uma consideração, isso que a Elisa falou, a mistura é super importante ser estudada. O PABA também, o PABA são derivados do ácido paraminofenoico. Ele está muito presente também nos filtros solares hoje em dia, e como a Elisa falou, em associação com o inorgânico. E tem estudos que eu coloquei até na minha introdução, que mostram, a gente utiliza a benzofenona para fazer esses estudos, ela está largamente, a larga escala mesmo sendo utilizada, a benzofenona 3, porque ela faz parte de 67% da mistura desses filtros solares. Então, a gente tem uma mistura de todos um pool de filtros solares, e a benzofenona 3 está fazendo parte de 67%. E olha que tem benzofenona 4, benzofenona 5. E deixa eu te perguntar, ela é proibida em algum país? Não, proibida não. Proibida não. Eles fazem regulação, em alguns países eles fazem regulação da porcentagem que deve ser colocada. E também tem projetos de lei, eu não sei se foi para frente o projeto de lei, até onde eu vi, o projeto de lei estava em tramitação para reduzir os níveis de benzofenona 3 no estado do Rio de Janeiro. Eu pensei nisso. No Havaí, a BZ3 já é proibida. Mas como que você regula isso, né? Na mala do povo? Isso que é complicado. Então, ou seja, ou você tira do mundo inteiro, mas sempre vai ter pessoas, ou não, assim, é muito boa a consideração que você fez. Falei que eu gostei mesmo da sua introdução. Na metodologia, foi você que fez os cortes histológicos, ou foi o pessoal, a colaboração? Não, foi o pessoal da UFG, foi por meio da Mariana Dias. Eu vi que ele usou parafina, né? Aí eu queria saber o que era historesina. Não sei se você chegou a buscar essa historesina que usou para embeber, para fixar. Na verdade, ela foi só a base para fazer o corte. A historesina, os cortes eram feitos com essa base e vinham as lâminas certinhas, retangular, né? Vinha retangular com a branca no meio. E essa historesina era por fora. Mas é o substituto da parafina, né, Elisa? Né? Então, assim, não, eu perguntei, vai que você tinha ido lá fazer isso, né? Então, mas assim, eu percebi na sua apresentação que você estava bem nas análises mesmo. Em alguma metodologia ali, você trocou o tempo verbal, está no futuro, isso é fácil de corrigir. No artigo, você já tem uma parte mais complexa, que é aquela parte do PCA approach, uma técnica. Você chegou a desenvolver ela ou você parou mais na brânquia? Não, quem desenvolveu a parte cromossômica, né, que teve alterações a nível cromossomal, foi a parte da Sara. A Sara que fez a parte de fígado, foi a histopatologia de fígado e essa parte cromossomal. E ela usou isso para a dissertação dela de mestrado. Não, e o artigo dela também traz essa parte. O que eu acho inovador no artigo, que eu dou o mérito todo a você, ao grupo inteiro, né, que conseguiu integrar todos esses trabalhos, os dados da Sara de histologia, que você falou que parece que a histologia do fígado foi a Sara que fez, né? Então, de juntar, que um trabalho ninguém faz sozinho, ninguém consegue ter todo esse pensamento crítico, até mesmo análise, eu acho que você teve todo o cuidado ali de ranquear elas, né? Então, você fez todo um ranqueamento para o que era sim ou não, para depois você ter alguma coisa quantitativa, né? Não ficar só na qualitativa, teve alteração ou não. Então, isso fica muito mais organizado, né? Eu me distraí aqui, que eu estou ouvindo aqui fora. Onde que eu quero parar?
Mas aquela integração, por que eu gostei dela? Porque ela está relacionada com o uso de um biomarcador. Então, quando você coloca naquele gráfico que sai as barras, assim, cada um tem uma dose, né? Então, você vê que as doses mais altas se destacam, né? E aí, agora, por que a brânquia e o fígado não tiveram as mesmas respostas? O que você acha? Em cima da sua apresentação, talvez eu tenha uma hipótese. Porque, na realidade, a branca ela é o contato direto. Ela vai ter um contato direto com o toxicante. E, normalmente, esse toxicante, qualquer tipo de toxicante vai sofrer uma biotransformação. Então, a nível de fígado, ele vai alterar em alguns locais. Igual no nosso trabalho, foi mais parte circulatória que foi alterada. Na parte de fígado. E aqui a gente consegue ver no apanhado geral que ele alterou nas brancas, em todos os... Foi menos um pouco nas progressivas ali, mas o restante, ele alterou em todas. Então, eu acho que é por conta disso, por ser um contato direto, e por no fígado sofrer algum tipo de biotransformação, ele já ter passado pelas brancas, ter ficado retido alguma parte, então eu acho que pode ser por isso. Você chegou a ver algo sobre biodisponibilidade? Você é farmacêutica, então posso estar falando essa parte um pouco mais técnica. Mas biodisponibilidade da benzofenona, porque você falou que no corpo é 0,4 que absorve. Nós, que temos pele queratinizada, etc. Uhum. Você chegou a ver no peixe, se tem algum estudo? Não vi porcentagem de biodisponibilidade, mas eu acredito que no ser humano, por ser passado somente na pele, ele não se absorve tanto como no peixe. O peixe, ele sofre o contato sem querer. Ele não quer ter aquele contato com o toxicante. Sim. E ele entra pela parte respiratória do peixe. Então, eu acho que nele, a biodisponibilidade dessa molécula no corpo vai ser grande. Vai ser alta sempre. Vai estar a níveis altos. No sistema, né, do branco. Não, mas é muito bonito esse trabalho. Eu tive 2 rodadas e não desiste. Vai mais um, vai mais um. Se eles negarem, manda para o outro, que aí você já vai melhorando. E tá desde agosto nessa revista, porque a gente já mandou para outra, né? Aí foi negado, né, rapidamente, assim. Sim. Aí em agosto a gente submeteu para essa revista, a gente já tá em março. E aí eu falei para o Vinícius, infelizmente, porque a nossa expectativa era o quê? Defender o TCC com artigo aceito, né? Sim. Aí eu falei, Vinícius, não dá para esperar mais, infelizmente. A gente vai desse jeito, e quem trabalha com pesquisa científica sabe como é que é, sabe que não é fácil. Ele, professora, mas agora já falta tão pouco. Eu falei, pois é, Vinícius, mas infelizmente, com certeza, quem estiver na sua banca, a gente, no primeiro momento, já pensou em você, né, Kátia? Ele falou, não, a Kátia vai saber que é assim, né? E depois a gente convidou a Jamira tá aí na labuta no doutorado, já aprendeu que não é fácil, né? E o Vinícius ficava assim, professora, mas agora voltou, a gente... eles vão aceitar, né? Eu falei, não, Vinícius, a gente vai mandar a resposta ainda, eles vão reavaliar, vão ver se você... Não é assim, infelizmente. Tem um amigo que está em Chicago agora, não sei falar o nome da universidade. E ele está num grupo grande de pesquisa, grande mesmo. Ele faz um trabalho de ponta mesmo. Ele submeteu o artigo, e os dois, ele e a supervisor de pós-doc dele, já iniciaram os experimentos que seriam pedidos com certeza. Então, ele falou, é praxe. Eu não lembro o nome da revista que ele está publicando, ou que ele publicou, não me recordo, porque eu não decorei, mas ele falou, já comecei os estudos em animais, que na parte que eu entendi um pouco mais, eu escutei uma palestra dele. Então, assim, é praxe, você manda e volta com você entregar resultados, entregar experimentos. Então, isso numa revista lá de 20, 30, 15, Impacto 15. Nós, pequenos, nem tantos, existem. À medida que você vai aumentando a qualidade das revistas, os revisores vão pedindo experimentos. E você ou apresenta ou justifica por que você não é necessário para o entendimento do projeto ou do trabalho, aquele trabalho. Não adianta falar, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Esquece, isso daí não é resposta para revisor. Eles não querem saber, eles não têm conflito com a gente, não é eu, a Elisa, eu sei quanto que o laboratório dela está se esforçando, o que ela tem de verba. Eles não querem saber. E nossa publicação, os artigos que eu tenho aí, colaboração, sim, 4, 5 revistas, isso é muito comum a gente publicar. Eu tenho o último que foi publicado pela Mariana, que são os animais
da Lana, que ela está usando, que eu comecei esses animais lá, a gente fez um trabalho, depois ela terminou, acabou de ser publicado, pelo menos 4 revistas ela mandou. Pelo menos 4. Agora foi aceito. Então, assim, trabalhos que têm colaboração internacional também, não é trabalho só ela e o orientador dela. Eu nem sei quantos colaboradores tem lá, mas é um trabalho gigante, é o doutorado dela inteiro, e olha, que eu me recordo de ter recebido e-mail com correções gigantes, como essa que a Elisa fez, e depois, o trabalho não foi aceito. Muito. Então, assim, faz parte, mas o que acontece? O trabalho vai crescendo, vai melhorando. O meu do mestrado, que hoje eu tenho muito orgulho dele, porque eu sei quanto eu trabalhei nele, foram 5 revistas para publicar. Cada um eu melhorava. Teve um que eu chutei o balde. Vamos mandar para essa? Que eu quero uma que eu gosto, né? Não sei o quê. E a gente acabou mandando, eles aceitaram. Por quê? Já tinha sido lapidado os 4 anteriores. E aí a revista disparou, então hoje eu estou numa revista até boa, etc. Mas, assim, foi por acaso não, foi trabalho pra caramba corrigindo todas as revisões. Então não desanime, viu, Vinícius? Se você for para o mestrado, doutorado, seja em que área for, qualquer área, é persistência e é dedicação. E se você não for fazer mestrado, doutorado, você também precisa ter persistência e dedicação na área que você escolher trabalhar. Bom, acho que as minhas considerações eram essas. Acho que posso deixar passa a palavra para outro membro, né? Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer mesmo ler seu trabalho. Obrigada, viu, Kátia? Obrigada pela sua contribuição. Você é colaboradora do grupo, né? Então a Kátia sempre traz novas ideias, novas contribuições, né? E ela está sempre em contato conosco direto, assim, né? Como colaboradora mesmo. Vou passar a palavra para a Jamira agora, para fazer suas considerações e agradecer também pela disponibilidade em ajudar. Olá, bom dia. Muito obrigada, Vinícius, pelo convite. Obrigada, Elisa, né, por terem se lembrado de mim. Eu fiquei muito feliz. Nesses 2 anos do mestrado, né, que a gente foi presencial ainda, né, eu sempre encontrava o Vinícius no laboratório, vendo ele correndo com as análises dele, depois também no estágio, né, e eu fiquei muito feliz pelo convite, né. A Elisa me repassou o convite, eu até disse a ela, olha, eu acho que eu vou aprender muito mais com o Vinícius nesse trabalho dele do que, talvez, poder contribuir, porque, como a Kátia mesmo disse, eu sou de uma área um pouco diferente. Mas, isso também é bom porque a gente acaba tendo uma visão, né, de quem está mais de fora. Porque, às vezes, quem está tão, assim, a gente está tão acostumado, né, lidando sempre com o nosso trabalho, que aí algumas coisas acabam passando. Né? Então, eu fiz algumas sugestões, eu não vou ficar indo tópico por tópico, mas eu já encaminhei o arquivo para a Elisa, depois eu posso reencaminhar para você também, para você dar uma olhada. Eu gostei demais dessa apresentação, ficou muito clara, principalmente a parte de estatística, né, você dominou muito bem, assim, foi bem esclarecedor. Gostei realmente bastante. Inclusive, até algumas dúvidas que eu tinha tido durante a leitura do texto, né, principalmente na parte de metodologia, você conseguiu deixar isso mais claro, tá? Eu vou olhar no meu arquivo aqui só para mim fazer um comentário. Na sua introdução, eu gostei bastante também, mas eu acho que nesse primeiro tópico, você poderia, talvez, buscar algumas referências um pouco mais atuais, sabe? Para falar um pouquinho mais sobre como os raios solares, eles causam, né, tanto esses malefícios quanto esses benefícios, né? Depois, no tópico, a gente vai falar sobre a radiação UV. Eu fiz uma consideração nesse ponto 1 aqui, para você inserir, ao final desse tópico, um parágrafo, né, falando da importância do uso de protetores solares, porque isso vai ajudar você a linkar esse tópico com o tópico seguinte, que é onde você vai falar propriamente dito
dos protetores solares, que foi um tópico que eu gostei particularmente bastante. Outra coisa também, eu fiz algumas sugestões aqui de tópicos, né, então, onde você fala sobre a benzoquinona e a relação com a saúde humana, né. Eu sugeri aqui, talvez, toxicidade de benzoquinona 3 em seres humanos, acho que é mais legal, mas é uma sugestão, fica a critério de vocês. E eu vi que você colocou algumas estruturas lá no tópico de protetores solares. E aí você foi e colocou aqui, nesse tópico, a estrutura molecular da benzoquinona 3, né? Eu sugeri aqui que você pegasse aquela mesma molécula que a Sara utilizou no artigo dela, né, no Almeida 2019. Eu coloquei aqui, para padronizar, porque, assim, é só questão estética mesmo, eu acho que ficaria mais legal, tá? E talvez aumentar um pouquinho essa figura do tópico de protetores solares, para a gente conseguir visualizar melhor essas estruturas. Eu acho que outro ponto importante é que você utilizou como indicador a policília reticulata, né? Eu achei que talvez você poderia explorar um pouco mais esse tópico, né? Assim, só por curiosidade, eu fiz uma busca no site Direct e digitei lá, policília reticulata and toxicide, né? Então, saiu um monte de trabalhos, então talvez você poderia inserir uma tabela aqui com esses tipos de atividade que já foram encontrados em policília, sabe? Trazer mais informações sobre o seu bioindicador, né? Ele foi seu modelo experimental. Também deixei aqui alguns comentários sobre isso. Esse último tópico, que foi a parte de histopatologia, eu vi que você dividiu ele em vários subtópicos, né? Eu sugeri aqui que você juntasse tudo em um só. Eu gostei, ficou, assim, bem informativo, mas eu acho que ficaria mais legal se você colocasse tudo num texto corrido só. E lá nos objetivos, no seu resumo, eu gostei muito da forma como você expôs o seu objetivo. Aí eu sugeri que você colocasse aqui também da mesma forma, né? Colocou avaliar as brânquias de peixes de espécie de poecilia reticulata expostos a concentrações ambientalmente relevantes de benzoquinona 3 por 96 horas, né? E lá você tinha colocado assim, avaliar as alterações histopatológicas em brânquias de poecilia reticulata expostos de forma aguda a 96 horas em concentrações ambientalmente relevantes de benzoquinona 3. Eu acho que fica melhor. E nos objetivos específicos, eu achei que faltou algumas coisas, sabe? Principalmente nesse 2 aqui, ó. Quantificar os impactos da exposição aguda de BP3 por meio de cálculo de índices histopatológicos geral, mas que índice geral é esse? Eu até coloquei um pontinho de interrogação aqui. De cada grupo de alteração. Eu acho que talvez se você transformasse esse ponto aqui em 2, né, colocasse um objetivo, qual é esse índice, que seria quantificar esse impacto por cálculo do índice geral, que é tal, né, e também um tópico para cada grupo de alteração. Você, no caso, avaliou cada grupo de alteração. Aí, na sua apresentação, você deixou bem claro que foi esse trabalho já havia sido realizado, né, em parceria com o UFG, as lâminas já haviam sido preparadas, você fez a análise dessas lâminas, né. Eu acho que seria interessante você acrescentar isso também lá na sua metodologia, sabe? Colocar uma frase lá, olha, que já foi feito, porque eu não vi. Porque isso deixa o seu leitor mais tentado, sabe? Se é uma pessoa que não conhece
como foi construído esse trabalho, né, como a Kátia mesmo falou, com várias pessoas, demandou tempo, né, então, aí, às vezes, a pessoa pensa, mas e essas lâminas, foi ele que preparou, não foi? Também teve a questão deixa eu só olhar aqui, desse tópico onde você fala sobre análise estatística. Eu acho que é melhor você reescrever, eu sugeri aqui para você colocar como está no seu manuscrito, tá? Teve uma parte aqui, você colocou assim, ó, foram gerados tabelas e gráficos, né? Você colocou assim, ó, foi utilizado o programa Microsoft Excel para compilar os dados e transformá-los em tabelas e gráficos separados por índices topológicos. Posteriormente, foi usado o programa GraphPad, que organizou os dados para análise estatística e criou os gráficos, né? Assim, a impressão que dá que foi assim, o GraphPad que fez isso, mas na verdade você usou o programa, quem gerou esses gráficos, quem analisou foi você. Eu acho que essa é uma questão de reescrever mesmo. Isso me leva ao ponto seguinte, a gente precisa ter uma sequência. A análise estatística, ela vai vir depois que você fez aquelas análises e tabulou os dados, né? Lá na sua metodologia, você colocou o contrário. Colocou essa parte de análise estatística, depois você veio com essa parte de análise mesmo dos dados, entendeu? Então, é só inverter, tá? E aí você vai lá no manuscrito, lá no manuscrito, a metodologia eu gostei muito. Então, você adicionar nessa parte aí, acho que vai ficar mais interessante, né? Quando a gente pensa assim, a gente tem uma pergunta, e a gente tem objetivos, a gente estabelece para responder essa pergunta, e a nossa metodologia, ela tem que conversar com esses objetivos. Então, é uma sequência. Então, eu coloquei observações no arquivo, depois você dá uma olhadinha, tá bom? Eu gostei muito daquela tabela, foi muito explicativa sobre os tipos de alterações, né? E na sua apresentação, você deixou muito claro essa questão dos resultados, como você analisou, ficou muito esclarecedor. Quando chegou aqui no tópico de resultados, aí você colocou que esses resultados foram incorporados ao manuscrito que foi submetido na revista, e aí você adicionou em seguida o manuscrito. Eu acho que seria interessante você colocar aqui um tópico de resultados com os seus resultados referentes às brânquias. Porque no manuscrito, o que vem? Vem os resultados. A Sara também fez a análise estatológica lá dos fígados, né? Outra coisa é você ver se na biblioteca, né, na hora que você for fazer esse depósito, se eles vão aceitar nessa formatação, né? Eu acho que seria interessante você colocar esses resultados só referentes a essa parte que você fez a análise, que foi a parte de histopatologia das brânquias, colocar a discussão para esses dados e fazer uma conclusão. Porque, principal, isso me leva lá já ao final, né? Eu acho que faltou, sabe, uma conclusão sobre os seus resultados, sobre as suas análises, que foi o que você fez. Que foi, assim, um resultado ótimo, né? São resultados muito robustos. Então, eu acho interessante isso. Você faz esses tópicos, e aí você coloca em anexo o manuscrito, que também vem esses outros dados complementares. Aí, nos resultados, eu vi lá, né, as observações que o revisor fez com relação, principalmente era uma coisa que eu ia perguntar, mas aí eu vi que até o revisor já tinha questionado, com relação ao controle e ao controle de solvente. E aí, vocês responderam que não foi estatisticamente significativa a diferença que teve, né? Ok, lá no texto, acho que seria bom, no texto do manuscrito mesmo, ou quando você for inserir esse tópico, caso vocês optem por isso, você inserir essa parte, sabe? Eu também coloquei lá essa observação, deixei tudo marcadinho aqui.
tá? Porque você fala, né, do controle, você fala aí do controle de solvente, mas aí você, pelo menos, para mim não ficou claro aqui, específico, que essa diferença que deu não foi estatisticamente significativa. Então, acho que seria interessante você adicionar esse dado. A parte de introdução do manuscrito eu gostei demais, está super bem atualizada, ficou muito clara, gostei muito. A metodologia também está ótima, por isso até que eu sugeri que lá na parte estrutural do seu TCC mesmo, você, às vezes, até recorra aqui ao manuscrito para dar colocar, sabe, dar uma sequência mais lógica para a sua metodologia. Acho que nos resultados foi essa observação que eu fiz, né, que acho que é interessante deixar bem claro. E nesse tópico aí nesse primeiro parágrafo, também acho que seria bom inserir aí a indicação das figuras, né, de um C a um H e a figura 2, que são os resultados o tipo de exposição que você fez da BZ3, tá? Você colocou para o controle, colocou para o controle solvente, mas não colocou aí para ela. Tinha outra coisa aqui. Tem uma coisa que eu fiquei em dúvida, quando a gente vai lá para a parte onde vocês fizeram a PCA. Na PCA, tem, né, os resultados histopatológicos dos fígados, os resultados histopatológicos das brânquias, certo? E também seriam lá os resultados da SARA, de genotoxicidade, certo? Ou eu compreendi errado? Aí, nessa parte, não seria interessante citar, porque nesse artigo especificamente, não está inserido esses resultados da SARA, do ensaio cometa. Então, talvez, quando fala nessa parte, seria legal, não sei, colocar a citação desse trabalho, né, que foi publicado em 2019, ou eu não sei, porque aí eu fiquei, assim, eu sabia que a SARA já havia feito, mas se uma pessoa que não sabe disso, não tem essa informação, vai então aí esses resultados aqui, né, inseridos nessa PCA de genotoxicidade, vem de onde? Não sei se é até uma colocação. Está citado na metodologia, Jamira. Lá no tópico 2.4, quando fala da análise estatística de como que a PCA foi gerada, aí fala aqui no segundo parágrafo, tá vendo? Ó, os índices histopatológicos, foram gravados, né, junto com fígado e brânquias, e assim como biomarcadores genéticos obtidos previamente no trabalho Almeida et al. 2019. Tá. Entendi. Eu não lembrava dessa parte lá. Mas aí, no caso, não precisa, então. Não tem essa necessidade, porque colocou lá na metodologia. Essa foi minha dúvida, na verdade. Porque foi citado, não sei se na legenda também a gente colocou, na metodologia eu tenho certeza. Os dados brutos, né, que vocês tiveram acesso, né, que é o mesmo grupo, né? Talvez é isso que está, assim, de repente, o que eu um pouco isso no trabalho também. De repente surgiu o cometa, mas ao longo do texto lá de publicação, não está falando que é o mesmo animal que foi do artigo de 2000 e, sei lá. Eu acho que está falando, Kátia, porque lá na metodologia, no iniciozinho da metodologia, quando a gente fala da exposição dos animais, não sei, às vezes poderia ter ficado mais claro, mas a gente colocou, tá vendo, que os adultos, né, fêmeas adultas foram coletadas, como previamente descrito por Almeida. Talvez se a gente teria que, ao invés de colocar só previamente descrito, poderia ter falado em algum lugar aqui que eram os mesmos animais, né? Talvez isso poderia ter ficado mais claro. Eu senti isso na hora que eu li, que parece que é um novo lote de animais, né? Novo lote de animais. Uhum. Então, assim, fica na dúvida. Aí eu fiquei pensando, onde que eu perguntei da PCA, porque eu fico imaginando que eu quero usar nos meus animais, nos meus ratos, nos estudos que eu faço. E aí a minha questão era, o PCA eu posso fazer só se for no mesmo animal.
ou dá para fazer em animais independentes? Porque Animais aí você correlacionou os mesmos dados, né? Teoricamente dá, só que aí a gente tem que ver se a genética individual do animal não vai influenciar, né? Aí que é a grande questão que a gente tem, né? Acho que o nosso grande problema de tentar aliar biologia com matemática, na minha opinião, é justamente a gente perceber que cada indivíduo é um universo, né? Então, eu acho que isso é importante porque vai dar mais peso na sua publicação, claro. Se vier outra rodada, aí você adiciona, senão você fica quieto, né? Se ele já aceitar. Mas eu acho que isso daí que a Jamira falou é importante mesmo. Que não dá. Veio do outro. Eu falei, nossa, mas eu sei que é do mesmo, mas só que ela não citou lá que esses são. Foi feito assim. O mesmo lote, né? E foram os mesmos animais, os mesmos indivíduos estudados por Almeida 2019, em amostras que estavam estocadas, armazenadas após. Então, eu acho que vale a pena, sim. Eu tinha visto mesmo lá na metodologia essa parte, e aí até na metodologia do manuscrito, né? E aí até eu fiquei pensando, gente, mas eu vou tentar entender onde é que essa parte da genotoxicidade vai entrar aqui, né? Essa parte do ensaio cometa. E aí, quando chegou lá no tópico da PCA, eu vi, aí eu falei, gente, mas será que, a minha dúvida foi, será que não teria que citar aqui que, né, são esses resultados e dar uma robustez maior para fazer essa comparação? Não sei, né? Mas foi isso, assim, basicamente, deixa eu só... Foi essa observação que eu fiz, e aí a questão da conclusão. Eu até comentei aqui, escrevi aqui, ó, Vinícius, que quando você, principalmente quando você colocou aquela tabela lá de frequência de operações, né, fez uma conclusão perfeita ali do seu trabalho, né, assim, verbalmente você expressou perfeitamente qual foi a conclusão do seu trabalho. E eu acho que faltou isso, sabe, de você colocar uma conclusão para o seu trabalho. Quando eu entendi a minha dissertação, eu também em anexo os manuscritos, mas eu fiz ali só porque também a gente tinha outros colaboradores, outros resultados, né, foram inseridos, que foram compilados juntos, mas os meus resultados eu coloquei num tópico à parte, porque, imagina, você ficou um século trabalhando nisso, né, você teve resultados muito robustos, e eu acho que vale a pena você fazer isso, sabe? De dar uma importância, dar um valor, né, para o seu trabalho, e também conferir lá na biblioteca se aceita, na hora de depositar, se vai ser aceito dessa forma, se vai ser aceito o artigo em inglês, sabe? Porque às vezes é coisa que você já pode aceitar. Tem que ser, não, a gente briga pro contrário, não vamos traduzir isso aí para português, não, eu apoio a briga para aceitar. Eu não sei... Burocratizar, gente. É muito burocrático. Ano passado, na minha defesa de certificação, eu não sei se a Elisa lembra, mas aí a Luciane comentou, falou, Jamira, ainda bem que você colocou traduzido, porque agora a norma do RENAC que não aceita mais. Aí, eu fiquei lembrando disso, sabe? Pensei, gente, né? Na pós-graduação não vai aceitar. Quando a gente for enviar para a biblioteca, lá tem a opção assim, você quer que disponibilize o material completo ou você não quer que disponibilize os resultados? É a opção que a gente vai marcar, porque esse artigo não está publicado ainda, né? Então, a gente não pode disponibilizar ainda os resultados, porque só depois que estiverem publicados aí que... por isso que a gente optou por fazer isso, né? Às vezes a gente, antes do Vinícius submeter, dá pelo menos um print naquela tela inicial, né? Ou então até um abstract e publicar só aquilo, né? Colocar só aquilo para ser disponibilizado na biblioteca, porque a gente não pode ainda carta de disponibilizar. A gente não pode disponibilizar ainda os resultados. Mas aí é isso, né? Para concluir, é isso. Eu gostei demais da apresentação. Apresentação é uma sugestão, já vou encerrar, tá bom? Na parte de apresentação, quando você iniciou os resultados, você usou aquela figura lá para mostrar as alterações que teve histopatológicas, né? No trabalho, a gente consegue visualizar claramente quando eu abro o arquivo aqui. Mas quando você vai apresentar isso, às vezes a imagem fica muito pequena. E você explicou super bem,
mas eu não conseguia enxergar que na apresentação, e teve outras pessoas também aqui que eu recebi o arquivo, né, então eu conseguia visualizar, mas teve colegas seus que não teve acesso a esse detalhe. Então, às vezes, você adiciona mais um ou dois slides, né, recorta a imagem, coloca ela um pouco maior, para quem está te escutando acompanhar melhor, porque você explicou super bem, né? Então, assim, é só uma sugestão mesmo. E eu acho que é isso, parabéns, sim, parabéns mesmo, de verdade, tá? Um trabalho maravilhoso. Se não for aceito agora, vocês submetem para a próxima, e é assim mesmo. Eu fiz uma disciplina de semestre passado e o professor Nem falou... fala isso para não atrair. Não vamos nem falar para atrair, mas assim, o professor falou o seguinte, da quinta não passa, tá? Então, você submete até a quinta, da quinta não passa, e aí é fato, né? Eu nunca passei da quinta. Não, Mas sabe o que é, Kátia? Que o fator de impacto vai diminuindo, aí chega um ponto que não tem jeito, que vai passar, entendeu? Não, vai manter. Não vamos falar isso. No meu caso, começa assim lá no 15. E esse Aí quando você tá no 1. Eu baixei, na hora que eu chutei o balde, mandei para um pouquinho melhor, foi aceito, hein? Então, aqui, mas aconteceu isso no artigo da Jamira, você acredita? A gente mandou para a ANAIS o artigo dela, a primeira opção, nossa, era a ANAIS da Academia Brasileira de Ciências. Aí, nossa, a Kátia ficou lá uns 3 meses, e aí deram mais, assim, uns 4 meses de prazo para frente para eu responder, sabe? E eu dei tanta sorte, que eu dava tanto graças a Deus, que era bem na época que eu saí de licença maternidade. Eu falei assim, gente, eu acho que esse cara sabia que eu tava grávida. Conhecia. Acho que ele era meu conhecido, esse editor. Aí eu falei assim, não, mas vamos pelejar, né? Eu deixei o Henrique mamava de um lado, eu digitava com o outro, fizemos uma carta com umas 15 páginas de resposta. Nossa. Eu falei, Jamira, fica tranquila, porque agora vai. Porque, uai, 15 Não, veio um monte de perguntas. Eu fui para casa da Elisa com o bebezinho. E a gente respondendo, né? A gente falei, não, Jamira, pode ficar tranquila, porque vai ser aceito. Menina, o artigo vem rejeitado. Aí eu falei, Jamira de Deus, pensei, perdi meu tempo, né? Falei, Jamira de Deus, o que a gente vai fazer? Falei, vamos então agora mandar para uma melhor, né? Já lascou mesmo, né? Aí mandou para uma melhor, não foi aceito em um mês. O artigo não está publicado. Eu falei, gente... Mas é assim mesmo, viu, Vinícius? Demora, e eu, assim, a gente demora a entender isso também, é um processo de compreender isso, né? A pesquisa, ela demora. Uma colega minha lá do laboratório dali, eu lembro que quando eu entrei no mestrado, início de 2018, ela estava fazendo os ensaios dela. O artigo dela foi publicado agora. E o da Amanda, que nem foi publicado ainda. O da Amanda. Eu já estou no 2º ano de doutorado. E agora que o artigo dela foi publicado, e o da Amanda nem foi publicado. Então, assim, realmente não é fácil, tá? Mas parabéns, são resultados excelentes. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir publicar numa revista, assim, ótima. Eu amei as figuras. Muito bom, parabéns, viu? Pela dedicação aí. Obrigada pela oportunidade de participar com vocês aqui, tá bom? Gostei demais, parabéns. Jamira gosta de falar, não sei quem que ela tá puxando, não sei quem que ela tá aprendendo isso. Né? Eu falei mais que eu tenho, falei. Falou não. Tá bom, tá ótimo. E agora, o que a gente vai precisar fazer, Vinícius? Primeiro que a gente vai agradecer à banca, que a gente vai acatar sugestões, que foram ótimas, né? Como a Jamila disse, eu acho que uma visão externa sempre é boa, né? Mas agora 2 visões externas, né? Tem coisa que passa batido, igual a Kátia viu o negócio do two-way. Aí eu acabei de voltar, falei, gente, não é possível que eu escrevi isso errado. Olhei no manuscrito errado. Falei, gente, mas eu já corrigi esse... Não, já chega num ponto que a gente lê tanto artigo que eu não aguento mais nem olhar para a cara desse artigo. Eu pensei, gente, se esse artigo não for aceito, eu acho que eu vou pôr ele na geladeira uns 3 meses, porque eu não aguento olhar para a cara dele mais. Porque já foi, já voltou, já corrigiu em inglês, né? E parece que o negócio não sai do lugar, já vai dando até aflição, né? Eu olho lá, two-way, falei, meu Deus, como é que pode, né? Então, sempre uma visão externa acrescenta, né, na vida da gente. E agora a gente vai precisar fazer a avaliação do seu trabalho. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pedir para todo mundo se retirar da sala. Aí, daqui a pouquinho, eu te aviso no WhatsApp, fala assim, ó, Vinícius,
pode voltar. Aí você avisa sua turma para todo mundo voltar. Como eu sei que nem sempre todo mundo volta, eu queria falar, porque normalmente eu gosto de falar depois que eu dou a nota e tal, e falo um pouco sobre o aluno. Como eu não sei se todo mundo vai retornar, e eu queria, principalmente que seus pais e seus irmãos ouvissem isso, eu resolvi falar antes, né, para não ter perigo deles não voltarem nesse segundo momento. Ó, eu só tenho a te parabenizar. Hoje de manhã eu estava tomando café aqui com o Leonardo, né, e estava comentando com ele. Eu falei para ele, nossa, hoje é a defesa do Vinícius. O Vinícius é aquele tipo de aluno que dá vontade da gente ser mãe dele. Porque a gente tem tanto orgulho, que a gente pensa assim, nossa, eu queria ter um filho como o Vinícius. Ou então eu queria que, no meu caso, o Henrique fosse como o Vinícius quando ele crescesse. Extremamente dedicado. Você vê que é uma pessoa, assim, amorosa, é uma pessoa que tem, assim, um contato social importante. É uma pessoa que acrescenta ao mundo. Porque, não sei se vocês têm a mesma impressão, mas tem gente que eu tenho a impressão que ele está aqui só para consumir recursos do planeta, sabe? Parece que a pessoa não tem nada para acrescentar ao universo. E o Vinícius é o total oposto disso. É uma pessoa, assim, que tem que acrescentar tanto profissionalmente como pessoalmente. É um menino muito bem criado. Quero parabenizar seus pais aqui, publicamente, né, pela criação que eles deram para você, porque hoje em dia, né, depois que a gente é mãe, que a gente vê isso. Hoje em dia, quando a gente vê um filho, né, vê uma pessoa se destacando, a gente pensa nos pais, né, a gente pensa assim, nossa, quão bons foram esses pais, porque criar uma pessoa não é fácil, né, hoje eu e a Kátia estamos sentindo na pele isso, né? Que a gente sempre imagina que não seja fácil, né? Mas quando a gente vive na pele, quando a gente vê uma pessoa se destacando como você, a gente pensa assim, realmente, isso aí é mérito dos pais, né? Então, quero parabenizar seus pais, quero parabenizar você pela sua dedicação. O Vinícius é uma pessoa extremamente perfeccionista. Chegou um ponto do TCC dele que eu falei assim, Vinícius, é o seguinte, não dá para melhorar mais. Não dá, porque esse grau de maturidade que você tem hoje, isso aí é o máximo que você vai conseguir extrair. Se você seguir a carreira acadêmica, que eu teria muito orgulho se o Vinícius seguisse, eu sei que não é muito o que ele quer assim, mas eu fico pensando, nossa, o Vinícius é uma pessoa que tem total perfil para carreira acadêmica. Aí a gente fica assim, a gente fica pensando, nossa, a gente está perdendo, né, uma pessoa assim no meio acadêmico que seria uma pessoa perfeita, ele é perfeccionista. Eu falei, ó, esse grau de maturidade que você tem para esse TCC é o máximo que você vai adquirir agora na graduação. Para você melhorar mais que isso, tem que fazer um mestrado, um doutorado, porque agora a habilidade que você precisa adquirir é a habilidade da redação científica, que ele melhorou muito, né? Mas quem já fez um mestrado, doutorado, sabe que tem algumas coisas que a gente aprende só com a prática mesmo, né? E vai e volta, e o artigo volta, você corrige o artigo, né? Então, essas coisas nos ajudam a adquirir maturidade científica nesse sentido. Mas, ó, os dados do Vinícius, ele que coletou todos os dados, ele é que gerou a estatística de todos os dados dele, ele gerou os gráficos dos índices histopatológicos totais, né, e parciais, ele é que montou os painéis finais das figuras, né, eu falei, ó, quero uma figura assim, 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 tem que ficar parecido com a da Sara, você precisa de ajuda da Sara para fazer? Ele, não, eu que vou fazer, eu vou aprender a fazer. E ele aprendeu sozinho a usar o GraphPad Prism, a gente já estava à distância, então ele foi sozinho, leu os tutoriais, pediu ajuda, eu acho que em alguns momentos para a Sara, só para pegar algumas dicas, assim, e a estatística que ele apresentou lá, aquele passo a passo, lá do número de peso, ele aprendeu aquilo lá tudo sozinho. Então, assim, esse trabalho é mérito total, completo dele, assim, de cabo a rabo, não tive que escrever nada, não tive que fazer nada, falar assim, não, é porque... o Vinícius, né, você sabe, no de TCC você tem que escrever tudo, você tem que gerar estatística, você tem que montar a figura, porque ele não dá conta de fazer isso. Não posso reclamar nada do Vinícius. O Vinícius é um aluno, assim, exemplar. Ele está de parabéns mesmo. Só posso destacar pontos positivos dele, eu tenho muito orgulho de ter sido orientadora dele. Ele tem me escolhido, né, para acompanhá-lo aqui nessa parte da graduação dele. Tenho muito orgulho mesmo, tá? Então, Vinícius, vou deixar você falar no final. Ou você quer falar agora? Pode ser no final. Então, eu vou pedir para todos... Mas eu já agradeço prontamente a senhora, né, por todo o apoio, por toda a ajuda. Eu melhorei bastante, foi por conta da senhora ter, né, me acompanhado e me ajudado. Eu melhorei bastante na redação científica, por exemplo, e como pessoa também. Como eu coloquei na dedicatória,
foi uma contribuição não só acadêmica, uma contribuição como pessoa. Então, eu deixo já meus agradecimentos. Mas eu vou falar mais no final. Eu lapidei uma joia bruta, só isso. Viu? Obrigado. O Vinícius é um tesouro. Eu falo isso pro Henrique, falo, você é um tesouro. O Vinícius também. O Vinícius é um tesouro, uma joia. Então, vou pedir para todo mundo se retirar. Daqui a pouquinho eu aviso o Vinícius lá no WhatsApp. Vinícius, volta. Beleza? Certo. Lisa, uma dica. Ele não apareceu ainda, né? Não, tá entrando. Não. Entrou o Vinícius. Vinícius, aparece seu rosto aí pra gente ver, uai. Aê, uai. Senão a gente não tem como falar pessoalmente, assim. Apareceu? Deu certo. Apareceu. Agora você quer que grave essa segunda parte? Vou gravar. Pode ter gravado também. Senão eu esqueço. Porque a Kátia me lembrou que eu não podia gravar a reunião da banca. E aí agora eu lembrei de colocar para gravar de novo. Vinícius, então, a gente voltou para anunciar sua nota, né? Quero dizer que você foi aprovado, viu? O que é uma surpresa, né, Vinícius? Você foi aprovado e sua nota é 10 com louvor. O com louvor é a minha parte, tá? Graças Mas a com Deus. relação à banca é 10. Obrigado, parabéns, pessoal. você tá de parabéns, viu? Parabéns, Felipe. Você quer falar agora? Agora sem falar. Agora você tá sem falar. Mas sim, eu vou falar sim. Não. Gente, muito obrigado, viu? A minha família está presente, alguns dos membros da minha família. Queria agradecer primeiramente a Deus, depois a minha família, aos professores, a professora Elisa, professor Tiago, tem que ser lembrado também. O professor Tiago deu toda a técnica, deu toda a ajuda que a gente precisou. Retirada de dúvidas, ele estava sempre disposto lá na UFG. Acho que ele não conseguiu participar hoje, no dia de hoje ele não conseguiu entrar. Eu não vi, pelo menos, ele aqui, na primeira tela, mas depois eu converso com ele. Você mandou o convite para ele? Mandei sim. Mandei o convite para o pessoal, para todo mundo. E queria agradecer, mesmo a professora Elisa, eu pontuei também, né, até na saída antes da banca se reunir, como pessoa, como orientadora, é louvável ter a Elisa como companheira nessa caminhada. Eu agradeço muito, mesmo com todas as dificuldades, distância, filho pequeno para cuidar, o Henrique veio, né, e ela sempre ajudou, sempre esteve disposta também. Queria agradecer a todos os professores que estiveram presentes na banca também. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. E foi uma coisa assim, não teve tanto tempo para apreciação de banca, e vocês conseguirem apreciar dessa maneira, né, Kátia? Não foi tanto tempo assim para vocês apreciarem, vocês conseguirem vir aqui e darem as contribuições. Agradeço bastante as contribuições, todas válidas. Peço desculpas por qualquer erro que eu tenha cometido ou no trabalho escrito ou no trabalho aqui na apresentação verbal. No mais é isso, agradecer a todos, agradecer ao grupo de pesquisa também, Mariana, que fez as lâminas, a Sara, que prontamente sempre me ajudou em tudo. Então, é um trabalho em equipe, a gente nunca está sozinho, né, nesses trabalhos, nesses projetos, a gente nunca está sozinho, então eu queria agradecer a todo mundo. Muito obrigado. Obrigada, viu, Vinícius? Obrigada por você ter sido aí, como você mesmo disse, meu companheiro de caminhada, né? A gente nunca faz nada sozinho, né? Então, a gente está chegando aqui ao fim com louvor, né? A gente está com um artigo quase aceito, como diz a Cátia, se não for aceito, a gente manda para outra, na quinta vai ser aceito, né? Na teoria da Janira. Da quinta não passa. Da quinta não passa. Em algum momento a gente vai ter aí a vitória, né? Porque publicar um artigo nessa altura do campeonato é uma vitória. Ainda mais para um aluno de iniciação científica, né? Uhum. É uma vitória a gente sair, né, da iniciação científica com um artigo publicado. Então, você está de parabéns, viu? Mais uma vez. Assim que eu conseguir organizar aqui para poder fazer a ata e as meninas assinarem, eu vou te passar uma cópia disso, porque você tem que incluir no seu TCC. Tá? Aí tem alguns pontos que você vai ter que organizar, né, para a gente ter a versão final do TCC, que, pelo que as meninas pontuaram, não são tantas coisas, né, mas aí, assim que eu tiver esse documento, eu já te encaminho, porque aí já ajuda você a tomar, né, frente das outras questões. E a gente precisa finalizar também no Fênix uma carta de orientação do TCC, a gente tem que colocar lá, como a gente fez
o TCC1, né? Colocar lá qual atividade que foi realizada, você tem que assinar e depois eu tenho que assinar. Então, aí eu já vou te passar aquele material também para você Dessa vez tudo eletrônico, tudo eletronicamente, né? E aí você assina. Eu acho que é tudo eletrônico. A descrição você pede para ele o que ele fez, você só transcreve lá, porque agora de todo jeito tem que imprimir, não é? Não. Preencher, escanear? Depois tem que... Isso. Não, mas eu acho que vai ser assinatura eletrônica. Tudo, você entra lá, complemento do TCC, aí você vai preencher data, o tempo que foi a de coisa e o que foi cada atividade. Eu peço para meus alunos, faça as atividades que vocês fizeram. Então, ele preenche, faz um Excel com tudo, né? Escrito o que ele fez em cada dia, horário, lá, e tipo você só cola lá. Né? Então tá. Eu achava que a gente tinha que assinar e... Entendi. Não, agora não é mais impresso. Online. Agora é tudo online. Então, eu vou pedir para o Vinícius só me passar as atividades para eu colar lá e já... Não, certo. A gente faz. Beleza? Pessoal, queria só pedir para vocês uma foto, porque o TCC normalmente ele tem a foto, mesmo? Né, para a gente tirar a foto eletrônica, estou vendo o pessoal postar, então... Como é que faz? Eu não sei. Quem vai fazer o print aí? Eu vou fazer o print daqui, e salvo depois eu mando para vocês. Tesoura? Não, peraí que eu vou tirar foto, filho, calma aí. O que você quer? Vamos arrumar aqui. Aí você faz a montagem. Então tá, deixa a gente bonita, passa um Photoshop aí. Vixe, tá aí é milagre, né? Não é plástica, né? Deixa a mamãe tirar foto. Vem cá, vem. 3, 2, 1. Não, certinho. Depois eu vou ver como é que ela fica. Sua mãe, seu irmão não vão aparecer na foto também? Faz uma não sei se querem aparecer, pessoal. Então... ué. Dá uma penteada no cabelo assim, ó. Pentei o cabelo para aparecer também. Aí. Senta aí, Vitor. Todo mundo assistindo em home office. A mãe? Aí, a mãe. Aê. Que lindo. Meu pai está trabalhando. E tem minha outra irmãzinha que está em aula e está assistindo ao mesmo tempo. Então... Cadê ela? Põe ela aí. Ela não está. Coitada. Deixa eu ver se ela está. Aninha, aparece, por favor. Acho que ela está prestando atenção na professora. Ela não está na... Meus alunos, essas bolinhas para dar aula. A gente está desviando ela, coitada. A gente está parando no mau caminho. Não faz você, Ana Vitória, que a mãe que deixa esses três para pôr no bom caminho, a gente tira a menina do bom caminho. Aí. Não, certinho, pessoal, vamos. Aí, pessoal, obrigado. Você volta pra gente. Parabéns, viu, mãe e irmãos. Vocês estão de parabéns. E o que você vai fazer, Vinícius, da vida agora? Nossa, ficou lindo e graças ao seu filho, viu? A senhora está de parabéns. Uma coisa legal que eu achei também foi que eles pegaram algumas partes para ler e até na minha apresentação eles pegaram e entenderam. É uma parte científica, mas eles conseguiram entender isso. Isso eu acho mais importante. Porque ele tem que ser colocado para a sociedade também, os artigos. A disposição de mais difundido do que fake news, né? Tem que ser mais difundido artigo científico do que fake news. Então, isso é importante. Eles conseguirem entender, por meio de apresentação, de TCC, eles conseguiram entender. Bom demais. Essa é a intenção do Instagram do laboratório quando a gente criou. Inclusive, se você quiser fazer um videozinho curto para falar sobre o seu trabalho assim, de maneira didática, a gente postar lá, é uma coisa sensacional. Todas as marcações do TCC eu vou marcar também o LABAI, né, que é o de Goiânia, e o nosso Labiotec, eu vou marcar os dois, porque é bom para divulgar. Com certeza, a gente tem que divulgar o nosso trabalho, né? Afinal de contas, dá um trabalho lascado, né? Nossa. A Kátia estava falando, acho que tem 1 ano e meio, 2 anos que eu tô. Mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Que eu tô uns 2 anos, pelo menos, eu acho. Tem. Tem muito tempo. E ver que tudo deu certo agora. Não é outra que faz esse trabalho, não. O artigo quase publicado é gratidão demais. Porque vocês pensam, ó, a gente está com um artigo submetido desde agosto, então ele está pelo menos há 2 anos. Beleza. Sim. Isso mesmo. Parabéns. Parabéns mesmo. Viu? Obrigado, Parabéns. pessoal. Muito obrigado. E repense aí a vida acadêmica. Eu acho que você tem todo o perfil, tá? Não, seria você como colega lá no Labiotec, no Renac, com a gente.
A Kátia estava perguntando, o que você vai fazer, Vinícius, agora? Eu, por enquanto, estou na área industrial. Estou como analista na Brain Pharma, fui promovido. Eu falei, acho que foi só para a professora ali. Eu fui promovido em novembro e estou na parte de... Você foi contratado? Sim, estou em desenvolvimento analítico. Na parte laboratorial agora. Vamos ver o que vamos seguir. Você é metódico, isso é mesmo, essa área mesmo. Ele é extremamente metódico. Não, e ele vai dar certo, com certeza. E quem sabe no futuro ele não faz pelo menos um hobby, né? Eu espero que ele tenha muito sucesso profissional, né? E que ele não precise, assim, migrar para a área acadêmica por não ter oportunidade de emprego, né? Porque, infelizmente, a gente vê que muita gente faz isso. E não é isso. A área acadêmica não serve para isso, né? Não é uma válvula de escape quando a gente não tem emprego. Mas eu espero que o Vinícius volte, pelo menos, assim, pro hobby. Tipo, eu quero aprender mais, né? Quero investir no meu conhecimento, quero tocar esse projeto da parte ambiental para casar, né? A indústria com a ambiental. Tentar fazer algo que seja, né? Benéfico para os dois lados, né? Benéfico para a saúde humana e benéfico para o ambiente também. Quem sabe, né? A gente não tem o Vinícius aí de volta. Mas não pode, viu? Porque eu me recordo em São Paulo, eu estava lá no churrasco do meu marido, alguma coisa assim, e tinha algumas esposas farmacêuticas também lá na história, né? E nessa conversa lá, ela me falou, ela estava na Eurofarma, ela falou, olha, ela estava com um bebê pequeno também, de meses, né? Nem andava ainda, falou, agora eles estão cobrando mestrado de mim, como que eu faço? Entendeu? Ela já tinha alguns anos. Então, assim, não perca de vista mestrado, doutorado, porque tem algumas habilidades que você desenvolve fazendo o mestrado, doutorado, que vai ser benéfico para você crescer aí, tá? Não, então, sim, mesmo que seja uma área mais ampla, ambiente, mas o doutor ou mestre, ele tem habilidades, que eu acho que a Jamila já está vendo isso, né? Agora que ela já está no meio do caminho de doutor, já, né? Então, pense nisso, sabe? Não abandone a carreira acadêmica, não seja para exatamente nós, né, para fazer a pesquisa, mas para você crescer dentro da indústria mesmo, da Brain Pharma ou de outra empresa que você for. Tá certo? Com certeza. Sucesso aí, fico feliz que você está contratado e fico feliz muito com o trabalho que você está publicado e isso vai crescendo aí. E a capacidade autodidata. Então, isso é bacana também, pensamento crítico. Parabéns e muito sucesso, viu, Vinícius? Sucesso profissional e pessoal para você. E muito obrigada a todos vocês que puderam participar aqui, que eu sei que é difícil, principalmente nessa pandemia, a gente vai arranjar um tempo, né? Vê lá a Kátia, coitada, o menino puxando a barra da saia dela, e ela aqui firme e forte, né? Obrigada. Isso já faz parte do protocolo. Você vai ver daqui a dia. Fiquem com Deus, viu, pessoal? Obrigado, pessoal. Sucesso para todos nós. Foi ótimo ter passado essa manhã com vocês aí. Bom trabalho para todo mundo. Beijo. Obrigado, gente.